Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí no canal. Gente, quase que eu desisto de fazer, na verdade, esse review, porque é muita coisa que tem nesse livro, gente. Muita coisa mesmo. Fiz uma separação, para vocês terem ideia, só isso é tudo antes do texto lá, né, de Gênesis até Malaquias, para vocês terem ideia, para vocês verem o tanto de coisa que tem aqui antes disso, certo? Então já pega a pipoca, porque olha, esse vídeo pelo jeito vai ser longo, porque eu vou mostrar para vocês detalhadamente, tá? O que tem aqui neste livro. Mas antes, vamos para as especificações do livro. E o nome do livro é Manual de Profecia Messiânica, Estudos e Exposições sobre o Messias no Antigo Testamento. Os autores são dois, Michael ou Michel Hiddelink e Edwin Blum. Esses são os editores, na verdade, e também porque são vários, tá? São vários autores aqui que vocês vão ver dentro do livro. A altura do livro é de 23,5, a largura é de 16,3. A espessura, gente, é de 7 centímetros, para vocês terem ideia. São 1.563 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de capa dura. Editora Vida Nova, copyright dele é de 2019 e vindo para o Brasil, primeira edição, 2024. Esse é o livro mais completo que tem em referência a esse assunto, né? O segundo, gente, que a gente tem que é top também das galáxias, é esse daqui, tá bom? Mas vamos fazer desse, futuramente eu vou fazer desse outro aqui, Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Certo, meus queridos? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui atrás, deixa eu te mostrar como que é aqui o livro, olha só. Tamanho disso, gente. E aí a gente já vai ler aqui um pouquinho aqui atrás, tá bom? Vamos lá, ó. O recurso definitivo e completo sobre o que diz o Antigo Testamento a respeito do Messias. Na estrada de Emaús, Jesus revelou como as Escrituras previam sua vinda, mas muitos ainda têm dúvidas sobre como falar do Messias no Antigo Testamento e interpretar as suas profecias. Como saber o que se explica a Jesus? Como interpretar o enigmático linguajar profético? E aí, obtém respostas e esclarecimentos nesse conceituado e confiável manual acerca da profecia messiânica, regido por alguns dos mais importantes estudiosos evangélicos do Antigo Testamento. Esta obra, abrangente e fácil de usar, oferece, olha só o que oferece, três principais recursos aqui. Então, textos breves sobre as grandes ideias e os principais temas que dizem a respeito da profecia messiânica. Segundo, um comentário claro e cuidadoso de praticamente todas as passagens do Antigo Testamento consideradas messiânicas. E terceiro, observações esclarecedoras sobre o hebraico original e análise úteis das implicações teológicas. As escrituras, elas ganham cores vividas à medida que você desenvolve uma nova percepção de passagens conhecidas e admira ainda mais a magistral obra-prima de Deus de preparação do caminho para Jesus e o tão esperado Messias. E aí aqui tem um pouquinho a respeito dos dois autores principais aí, editores principais do livro, tá certo? Então vamos mostrar aqui para vocês como que é por dentro do livro, gente. Olha, eu não lembro se eu mostrei a lombada para vocês. Olha só que bonita a lombada, gente. Eita, nós. É linda essa lombada, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Olha só, que lindo. Então é um tijolão isso daqui, viu?
Eu comprei na livraria El Livros, paguei R$ 195, eu não lembro se eu coloquei com frete, eu acho que esse daqui tá sem frete, tá. Comprei no dia 19/2 de 2024, então eu sempre gosto de colocar aí as coisinhas, né, as informações. Então aqui tem alguns nomes conceituados aí falando a respeito da obra. A gente já entra aqui, ó. Então, manual, aí aqui tem um pouquinho da ficha catalográfica e a ficha catalográfica completa. Mostra aqui os agradecimentos do livro, né? O sumário. O sumário, ele não é aquele sumário tão completo assim como a gente está acostumado, né? Pela Vida Nova, mas já dá para você tirar aí uma dúvida do que você vai encontrar. Que aí é, ó, prefácio, autores, agradecimentos, listas abreviadas, listas de abreviaturas, quer dizer, introdução, o Messias e seus títulos, o Messias, e aí vai indo, tá bom? Depois vocês dão uma pausa aí, que pelo jeito eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, gente. Então, olha só. Prefácio. É impossível ler a Bíblia sem perceber as numerosas previsões da vinda do Messias encontradas nos dois testamentos. Essa mensagem profética foi dada primeiro a Israel e posteriormente compartilhada com o mundo inteiro. Antes do século XVIII e no início do século XIX, as pessoas alfabetizadas recebiam essa mensagem, a esperança messiânica da Bíblia hebraica, com aceitação e regozijo. Não é de admirar que a predição messiânica fosse estimada de modo tão elevado, pois o Messias é o tema central das Escrituras e a mensagem a respeito dele é fundamental para a compreensão do restante da mensagem bíblica. Aí vai indo, tá certo? Tá, os agradecimentos, o prefácio quer dizer, né? Aí aqui mostra que os autores, como eu falei para vocês, de cada assunto do tema que vocês vão encontrar. Então tem muita gente aqui, gente. Depois é até legal a gente ver, ou mesmo vocês, quando vocês for comprar obra, ou não sei se vocês têm, de ver aí os autores, e aí, tipo, comprar livros desses autores, que eu acho que pode ser muito interessante, tá? Os agradecimentos, e aí a gente já entra na introdução. A introdução, ela é muito complexa, tá? Não é que é muito complexa, ela é uma introdução normal, mas aí o complexo mesmo vem depois disso, que aí a gente encontra aqui, ó. O Messias e seus títulos, tá? E aí a gente vai ler um pouquinho, vamos brincar um pouquinho com a leitura aqui. Olha, quem foi que escreveu aqui o Messias e seus títulos foi o Michael Arendeleung, que é um dos mesmos autores aqui do livro aqui, né? Certo? E aí ele fala assim, ó. Este é um livro sobre o Messias no Antigo Testamento, embora no âmbito dos estudiosos críticos se aceite que no Antigo Testamento não há uso técnico do termo Messias, e que o conceito de libertador messiânico não se desenvolveu senão no século II a.C. Essa obra adotou uma direção indubitavelmente diferente. Ela confirma com muitos e provenientes estudiosos bíblicos que realmente havia um mensageiro messiânico clara e intencional na Bíblia hebraica. Mas por onde deve começar o estudo do messianismo no Antigo Testamento? Antes de tratar de qualquer outro assunto ou passagem, é necessário ser claro sobre o tema, definir o que se entende do Messias. Portanto, este capítulo trata de dois elementos fundacionais desse assunto do estudo em um todo, né? Primeiro, tentará desenvolver uma definição bíblica e teológica da palavra Messias. Em seguida, examinará alguns dos outros títulos, embora nem todos, que o Antigo Testamento usa para essa pessoa. O significado do Messias, né? Para começar, é imperativo definir o termo Messias conforme usado ao longo do livro. Por isso, essa sessão examinará várias ideias e passagens bíblicas que mencionem o Messias e, em seguida, apresentará uma definição bíblica e teológica baseada nesse exame. Aí depois aqui, olha, uma definição bíblica do Messias. Inicialmente, o Messias é retratado
na Bíblia com a palavra Messias ou ungido, e depois de diversas maneiras, todos os itens a seguir proporcionam um retrato da figura messiânica futura. Aqui tem rodapé, né? Falando sobre alguns livros que foram mencionados aqui. Uma pessoa consagrada. A raiz hebraica da palavra Messias é o verbo mashash, que significa esfregar ou passar líquido. Ele é usado, por exemplo, para designar o ato de esfregar óleo em um escudo, e aí mostra aqui, Isaías 21:5, ou aplicar tinta em uma parede, Jeremias 22:14. Emprega-se o verbo também para ungir o óleo, untar com óleo, e aí vai indo, tá? Então aqui vai falar sobre os títulos, né, do referente à palavra Messias, tá? Aí aqui vai falar, olha aqui, ó, os títulos do Messias: o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Filho de Davi, o Mestre, o Servo do Senhor, o Profeta semelhante a Moisés, Emanuel, Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Renovo do Senhor, o Senhor, Justiça Nossa, o Único Pastor e a Luz para as Nações. E depois a gente entra aqui na parte da conclusão. Seria possível escrever muito mais sobre os títulos do Messias no Antigo Testamento, e muito mais foi escrito nos demais capítulos de Manual de Profecias Messiânica. O objetivo desse capítulo foi explicar o sentido da palavra Messias. A compreensão desse personagem no Antigo Testamento não deve se limitar apenas àquelas passagens que utilizam a palavra específica Messias. Por esse motivo, para apresentar e desenvolver uma definição bíblica e teológica abrangente do termo Messias, os outros atributos-chave dessa pessoa bíblica foram examinados. Em seguida, fez-se uma análise de outros títulos usados em relação a ele. Com base nessa descrição, nessa definição e nos outros títulos, esse manual de profecias messiânicas emprega uma abordagem ampla da questão da profecia messiânica, sobre o título messiânico. Praticamente todas as predições sobre essa pessoa gloriosa, qualquer que seja o título que lhe é atribuído, são examinadas para possibilitar os leitores concluírem que, conforme Jesus disse, tudo o que estava escrito a respeito dele, na lei de Moisés, nos profetas e em Salmos, deveriam se cumprir. Lucas 22:44. E aí a gente entra aqui, olha só, o Messias e a Bíblia hebraica. Quem vai comentar é o John. Aí aqui tem muita coisa aqui, ó, posições evangélicas sobre o Messias e a Bíblia hebraica. E aí vai indo, tá? Depois vai ter aqui, olha, crítica textual e profecia messiânica. Quem foi que comentou foi o Michael. E aí o textos massoréticos e outras versões, o texto massorético e a profecia messiânica, e aí aqui mostra que já um texto bíblico, Juízes 18:30, e aí vai explicar. Esse versículo registra o estabelecimento do primeiro sacerdócio pagão em Israel. A variante original do texto consonantal, aí vai indo, tá, gente? Só pra gente ir mais adiante, tá? Vou mostrar outros textos bíblicos aqui, ó, Números, 2 Samuel, Salmos 72, e aí vai indo, tá? E sempre quando tem algum título a ser abordado, no finalzinho vai ter a conclusão, tá bom? Abordagens interpretativas da profecia messiânica, que foi que falou que foi o Michael, então vai ser sempre esses dois aqui, tá bom? Depois aqui, olha, o Antigo Testamento no Antigo Testamento. Depois, o Antigo Testamento no Novo Testamento. Vamos ler a conclusão aqui? Olha aí, eu já querendo ir para a parte final aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque tem tanta coisa aqui, gente, que eu nem sei se eu marquei tudo assim que tinha que marcar, entendeu? A conclusão, aqui tá falando sobre o John, né, o Johnson.
podemos replicar a exegese do Novo Testamento? Sem hesitar, a resposta é sim. Embora não nos seja permitido reivindicar para o resultado de nossas exegeses a infabilidade no Senhor, nos seus apóstolos. Eles são mestres confiáveis de doutrinas bíblicas e de hermenêuticas e exegese. Não apenas podemos replicar a metodologia exegética deles, como devemos fazê-lo para aprender como eles entendiam as Escrituras Sagradas. Esses princípios, provavelmente ensinados pelo Senhor em seu ministério após a ressurreição, não são hermético e difíceis. São simples, claros e lógicos. As coisas que eles encontram no Antigo Testamento efetivamente estão ali. Johnson respondeu corretamente à própria pergunta. O objetivo desse capítulo foi mostrar que os autores do Novo Testamento não interpretaram a Bíblia hebraica de maneira criativa, fragmentada ou não contextualizada. Ao contrário, sua hermenêutica era contextual e refletia o propósito das passagens do Antigo Testamento. Embora comumente citasse cumprimentos diretos da profecia messiânica do Antigo Testamento, eles também apontaram cumprimentos tipológicos mediante aplicação e sintéticos. Aí vai indo, tá bom? Certo, meu povo? Indo mais adiante, olha só, perspectivas canônicas sobre a profecia messiânica. Depois, Messias, aí aqui, profeta, sacerdote e rei. Depois, a divindade do Messias no Antigo Testamento. Depois, tipologia no Antigo Testamento. Depois aqui, olha, sacrifícios do Antigo Testamento. Aí aqui tem já é o James que vai falar a respeito do título, e a linguagem do sacerdócio, olha só, os propósitos do sacerdócio, as principais passagens sobre o sacrifício, as ofertas de adoração e celebração, ofertas que servem como castigo ou reparação pelo pecado, e aí vai indo, tá? Depois aqui, olha, o Messias em textos intertestamentários. Quem foi que falou foi o Clark Evans. E aí vai indo. O Messias no texto rabínico. Olha só. Depois, Targums, o Novo Testamento e a teologia bíblica do Messias. Depois aqui, o Messias em textos judaicos medievais. E aí a gente já entra começando com Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A semente prometida. Quem foi que falou aqui foi o Zeti Prostor. E aí aqui, ó, porém, hostilidade entre você e a mulher, e entre sua semente e a semente dela. Ela atingirá a sua cabeça e você lhe atingirá o calcanhar. O texto bíblico fica em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa maldição de Gênesis 3,15 diz a respeito à serpente ou a Satanás. A semente da mulher está relacionada à humanidade ou ao derradeiro ser humano, o Messias? Recentemente foi ridicularizada a ideia de que esse versículo aponta para o Messias. No entanto, um estudo cuidadoso da passagem no contexto da história mais ampla do Antigo, ou de Gênesis e do Pentateuco, como um todo, leva à conclusão inevitável de que ele é realmente messiânico. Longe de tratar de uma luta humana com a serpente, ou mesmo em uma batalha contínua entre o bem e o mal, esse versículo é parte essencial da história abrangente que a Torá apresenta em uma vitória vindoura do Messias. A interpretação messiânica de Gênesis 3,15 tem passado por momentos difíceis desde a época da Reforma. Calvino, embora não negue a trajetória profética desse versículo, rejeita claramente a interpretação messiânica da passagem em suas palavras. Aqui está a palavra o texto que ele falou, olha. Na minha interpretação, isso simplesmente significa
que sempre há de existir a luta hostil entre a humanidade e as serpentes, o que agora é óbvio, pois, por um sentimento secreto da natureza, o homem as abomina. De modo parecido com John Walton, argumenta contra a interpretação messiânica quando escreve que, ao longo da história, a Igreja, isso tem sido interpretado como o primeiro prenúncio da derrota de Satanás por Cristo, tendo em vista a repetição do versículo e a natureza potencialmente mortal de ambos os ataques, torna-se difícil entender que os versículos sugerirá o resultado derradeiro da luta. Em vez disso, ambos os lados estão trocando golpes potencialmente mortais e igualmente ameaçadores na parte do corpo mais vulnerável a ataques. O versículo retrata um conflito contínuo e não solucionado entre os seres humanos e os ressentimentos do mal. E aí vai indo, olha só, tudo isso vai trazer aí todas as passagens bíblicas de Gênesis voltadas a esse tema Messias, né? Tudo que tá aí. Eu não falo camuflado, mas eu falo, vamos dizer assim, para serem interpretados, né, de forma correta. Então, eles já não iam colocar de cara o nome de Jesus. Olha, então, Jesus, não. Então, eles fizeram de uma forma aí, para você pesquisar mesmo a respeito, para você, vamos dizer assim, vocês entenderam, né? Eu não vou saber explicar agora, mas eu acredito que vocês tenham entendido, vocês são inteligentes. Tá certo, gente? Olha aqui, olha. Agora, você viu aqui que de Gênesis já pulou para Números? Aí eu fiquei aí sem um pouquinho entender. Então, na passagem de Êxodo, Levítico, essas coisas, não tem nenhum texto messiânico dentro desses livros? Porque já pulou pro livro de Números, olha. E esse livro aqui que a gente está vendo é o livro que é mais completo a respeito do Antigo Testamento, direcionando ao Messias, tá bom? Então, aí eu não entendi se não tem nenhum texto bíblico voltado ao Messias nesses livros aí que eu mencionei para vocês, certo? E aí, olha só, Números. Então, aqui tem algumas passagens de números. Vocês podem ver que tem tabelas aqui também, ó, quadros. Tem até um pouquinho de figura aqui também dentro do texto, tá bom? Indo mais adiante, deixa eu ver quantos minutos que tá, que eu tô sentada aqui, nem tô vendo a câmera. Se parou de gravar, eu tô ferrada. Ah, tá, 22 minutos, tá bom, né? Olha só, gente, ó. Então aqui vai trazer aqui de diversos, ó. Tá vendo? Ó, tem muita coisa aqui. Vale muito a pena você ter um livro desse, se você quer se aprofundar mais, saber mais a respeito do Messias, nos livros aí que você pode ler aqui, ó, um exemplo, Salmo 3. Salmo 3, a vitória do Messias. Então, tipo, você vai ter um conhecimento maior, depois você pode se aprofundar em um comentário bíblico, por exemplo, certo? Depois disso, gente, olha só, a gente já vai entrar aqui, ó, no índice remissivo. Do índice remissivo já acaba aí a apresentação do livro. Certo, meus queridos? Vocês gostaram do review? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já peço para você se inscreva. Vamos atingir aí os 1000 inscritos, certo? A gente está com uns 160 inscritos. Eu acredito que, não sei se esse ano a gente consegue atingir os 1000 inscritos, mas divulguem aí para os seus colegas, para os seus amigos. A gente vai fazer a apresentação de diversos livros aqui no canal. A minha vontade era fazer review todos os dias aqui no canal, né? Eu tava até com esse intuito de fazer, mas só que dá muito trabalho, gente, muito mesmo. Então, às vezes a gente não tá com aquela disposição toda de ficar fazendo review todos os dias e tal. Eu tenho meus afazeres para fazer em casa. Enfim, então, se você ainda não é inscrito, eu já te peço novamente, se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí no canal. Se você ainda não nos segue lá na página Livros de Teologia, eu já peço para vocês
seguirem lá a gente, tá? Lá eu vou estar postando, a gente não, é eu, na verdade, né? Eu vou estar postando vídeos lá e tal, tá bom? Vídeos não, livros, apresentação de livro e um monte de coisa lá, gente. Sempre quando eu for comprar um livro lá também eu posto. Quando eu quero apresentar algum livro para vocês, eu coloco lá, tiro a fotinho e coloco lá, tá bom? Eu não estava tão assim presente lá no Instagram, mas vou voltar a ser mais presente lá no Instagram, tá certo, meus queridos? Então, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça novamente de se inscrever no canal e tchau!